eu sou o Márcio Augusto e esse é o programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E o projeto que foi selecionado da Oficina do Ator é para falar sobre interpretação para câmera, TV e cinema. Como a grande maioria dos artistas brasileiros, eu comecei no teatro, né? E depois de muitos anos eu fui fazer televisão. E é interessante notar que logo percebi que havia uma diferença muito grande da interpretação que eu exerci durante 20 anos no teatro, primeiro como ator, depois como autor, depois como diretor e finalmente produtor, para a interpretação da câmera. Isso porque no teatro, se dá para vocês me entenderem, a interpretação ela corresponde a um triângulo, porque são os atores contracenando no palco para atingir a plateia, né? Se possível, a última fila da plateia. Enquanto que, para a câmera, a interpretação é como se a bola caísse entre os dois atores que estão contracenando. Por que isso? Porque o público está exatamente na direção que os atores estão. Na verdade, não existe plateia, né? Então, o que acontece? Os atores eles têm que ir brigando ou falando, não é para projetar a interpretação para a plateia, é apenas para contracenar com um parceiro seu de cena. Então, isso me fez entender que, como essa interpretação ela deve ser mais sentida do que projetada, né? Para vocês entenderem melhor, na interpretação para a câmera, você não pode projetar, porque senão vai ficar over, vai passar por cima da câmera, né? Você tem que sentir, ao passo completamente diferente do teatro, onde você tem que projetar a sua interpretação para atingir a última fila do teatro. Então, é muito mais importante para a câmera você sentir do que você projetar a sua interpretação. Por isso que para a câmera a gente tem que, é muito comum o diretor na televisão, ele fala assim, tem que caber na câmera, né? Não adianta, porque se for uma coisa importante que mereça um close, tem que ser uma coisa, um plano fechado, não adianta. A gente usa muito na comédia o plano aberto, porque os atores gesticulam, né? Porque os atores se movimentam, são grandes. Se for uma cena dramática em que é preciso perceber o sentimento do ator, é importante que esse sentimento venha através do único ponto do rosto onde a gente percebe a sinceridade, que é exatamente nos olhos, né? Então, não adianta caras, bocas, inclusive nem lágrima. A lágrima, aliás, eu queria um capítulo à parte sobre isso, ela foi muito vulgarizada na televisão, né? Porque se o diretor quiser uma lágrima, ele pode provocar essa lágrima através de um colírio, através de um cristal japonês. Isso me lembra uma situação que acabou se tornando cômica se não fosse trágica, porque a gente sabe que os planos na televisão eles são muito justos, né? Você tem no espaço de 9 horas, né, você tem, se tiver prorrogação de estúdio, no máximo 11 horas, incluindo a hora da refeição, e você tem, às vezes, 40 cenas para fazer. Então, se você dividir isso pelo número de cenas e levar em conta que os atores têm que trocar figurino, tem que passar pela maquiagem, tem que trocar cabelo, você vai ver que cada diretor ele tem 10 minutos, talvez menos, para gravar uma cena. Eu estou incluindo aí o tempo que ele ensaia no estúdio e o tempo que ele vai para a suíte para dar ordem. Ainda tem na suíte, ainda tem um ensaio para as câmeras, né? Que é para ver a movimentação, que câmera pega o quê. Então, é muito pouco tempo, né, para ele fazer a cena.
Então, não dá, por exemplo, para o ator talvez esperar a emoção. A gente tenta o máximo, mas se não der, não tem problema. Então, para mim, o que significa a emoção do ator, às vezes, mais importante do que a lágrima, é aquele nariz vermelho, porque aquilo ali, os olhos enchem de lágrima e você vê que o ator está realmente emocionado. Então, a primeira dica que eu dou é que esqueçam interpretação, né? Pensem em sentir as cenas, pensam em sentir. E como é que você, qual é o ponto que você tem para sentir tudo que a cena está pedindo? É através de ouvir o seu colega, né? Ouvir, mais importante do que falar. No teatro, se você não tiver uma boa emissão, as últimas fileiras não vão entender o que você fala. Mas para a câmera está acontecendo exatamente o contrário. Eu estou vendo uma série de seriados em que, às vezes, eu tenho dificuldade de entender, porque os atores perderam a preocupação em articular bem, né? Principalmente aqueles que já começam pela televisão, eles têm dificuldade de articular. Então, a sua emissão não sai perfeita e é normal num seriado desse de televisão a gente dizer, hã? O quê? O que ele falou? E até voltar, né? Para entender o que o ator quer falar. Então, é importante que o ator ouça as cenas, né? Mais importante até do que falar. Por quê? Porque se ele não falar alto, não tem problema. Os microfones são possantes, né? Eles são enormes, eles captam a alma, a gente diz, captam a tua respiração. Então é importante que você se habitue, né, a sentir, mais importante do que qualquer coisa. Eu ainda agora comentei sobre a banalização da lágrima na televisão. E eu me lembro de um episódio que aconteceu quando eu ainda era assistente de direção, em que era uma cena dramática, uma cena de velório, com o corpo não presente, então estava a família toda na sala e chorando e tal. Eu me lembro da empregada que tinha criado o jovem desde cedo, da avó, da namorada, do pai e tal, e o diretor delirando, entendeu? Close na empregada, close na avó, close na namorada, close no pai. Aí, corta. Aí falou assim, você não está chorando, né? Falou pro ator. Ele falou assim, não, eu não choro. Por quê? Eu não estou passando emoção? Não, tá perfeita, a emoção tá... Mas não tem problema, se eu resolvo rápido. Aí só falou assim, maquiagem. Aí a maquiadora correu lá, passou o cristal japonês, e aí, atenção, vamos gravar. Close na empregada. Chorando, ele vibrava. Close na namorada, close na avó, close no pai. Corta. O ator, ele não chorava, não é porque ele não estava emocionado, é porque ele devia ter algum tipo de entupimento no canal lacrimal. Então o olho dele os olhos viraram duas postas vermelhas de sangue. E aí teve que trazer gelo, enfim, para encurtar o assunto, a gravação foi interrompida durante meia hora até que os olhos do ator desinchassem. Um outro aspecto que eu queria abordar com vocês é os ensaios, né? A gente que veio do teatro sabe, né? Durante uma peça de teatro, você ensaia durante pelo menos 30 dias, você tem leitura de mesa, onde conta com auxílio não só do diretor, mas dos seus colegas de cena. Então, se você não entende o comportamento do teu personagem, a gente improvisa, né? A gente troca de personagem. Hoje eu vou fazer o seu, você faz o meu, que é para eu ver se me dá uma luz, porque eu não estou entendendo bem essa passagem do personagem. E como é que é isso para a câmera? Você não tem esse tempo, né? Na câmera você estuda o texto em casa e é chegar lá e gravar. Às vezes você tem uma cena que você tem mais dificuldade, você quer bater o texto com o seu colega de cena antes, mas tem horas que você está dentro do estúdio, gravando em outros núcleos, e ele está na sala de espera.
Aí quando ele vai gravar, é você que vem para a sala de espera. Então, aquela máxima do Fagundes, né, que ele lê um livro por gravação, é verdade. Eu trabalhei com ele, fiz algumas novelas com ele, é verdade. Ele está sempre com o livro debaixo do braço. Por quê? Para não ficar na ansiedade da espera. Será que eu vou gravar agora? Será que não vou gravar agora? E porque fica-se muito tempo parado. Então, a leitura é um bom companheiro para essas horas em que você está aguardando alguma coisa. E aí, eu me lembro de uma entrevista que a Juliana Paz deu durante a última novela que ela fez, e a repórter ela perguntou quantas cenas ela gravava por dia. E ela disse assim, 12, 13, às vezes 14 cenas, e às vezes, dependendo do protagonista, até mais, né? E como é que faz para decorar o texto? Bom, a gente sabe que os atores recebem um bloco da semana no sábado à noite, né? Domingo normalmente é dia de folga, ninguém grava, mas os atores têm família, têm filho, têm marido, né? Tem direito a uma folga semanal. E na segunda-feira, dependendo do horário, se for na externa já começa a gravar às 7 da manhã, se não for na externa começa a gravar às 11, mas eles têm que chegar bastante tempo antes, porque tem que fazer maquiagem, tem que fazer cabelo. Então, como é que o ator se prepara para gravar 12 cenas? Quando ela chega da gravação na segunda-feira, aí que ela vai estudar as cenas de terça? Vocês acham que é assim? E eu estou falando do protagonista, porque se não é protagonista, você não grava todo dia, mas o protagonista grava. E grava muitas cenas. E aí a repórter ficou preocupada, como é que você faz? Ela respondeu para a repórter assim, bom, eu leio a cena que eu vou fazer, eu vejo alguns pontos importantes dessa cena e aí gravo em seguida. Que pontos importantes são esses que a Juliana Paz vislumbra na cena e que, com certeza, os atores mais experientes fazem isso também, né? Eu cansei de ver, por exemplo, Fagundes ler antes de fazer a cena, ele lia, ele tem um poder de absorção enorme, né? Então ele lia as cenas e ele imediatamente dizia, ok, podemos gravar. Atualmente as cenas são muito curtas, mas na época eram cenas longas. Quer dizer, não é que elas sejam curtas, elas agora são picadas. Uma cena que tinha 2 páginas, 3 páginas, agora viraram 4 cenas, porque elas são intercaladas durante o capítulo para dar mais velocidade, né, à cena. Então, que pontos são esses, né? Em que se baseia o ator para o que a gente diz estudar as cenas ao invés de decorá-la? Porque quando você decora alguma coisa, você tem um sério risco de trazer o texto para dentro da cena, né? Eu estou falando daqueles atores que bota cola aqui, ó. Outros, eu estou falando cola imaginária, né? Trazem um texto para a cena. Então, eles dão um texto dele e quando eles deveriam estar ouvindo o parceiro, eles correm o olhar para cá. E se vocês prestarem atenção, eu vi ontem na novela, entendeu? Deram um close do ator enquanto a atriz estava falando e ele estava olhando para cima. Quer dizer, ele estava olhando para o que ele dizer. Como é que você pode fazer uma boa contracenação sem ouvir o texto do seu parceiro? Aí tem uma preocupação de todos, que é, e a deixa? Né? Eu costumo, nas minhas oficinas no Rio de Janeiro, trazer alguns atores que estão no mercado para exatamente atender algumas expectativas dos alunos atores que fazem a oficina. Eu me lembro que em julho do ano passado veio a Bianca Vedovato e ela fez a Malhação durante 2 anos e tal, e alguém perguntou para ela, como é que você dá a sua deixa para o seu parceiro de cena? Aí ela parou e falou, bom, dependendo do parceiro, tem alguns que precisam da deixa para responder, tem outros que não, e que você não se preocupa com isso. Então, quando você começa a gravar com as pessoas durante uma obra, durante uma novela, que é uma obra que te prende durante 7 meses,
é normal que você saiba se os atores precisam de deixa, mas o importante, e eu acho que o melhor de tudo, é você não parar a cena. E como é que você faz para não parar a cena? É você não se preocupar com esses detalhes. Se a palavra é entretanto ou todavia, né? Se você trazer para o seu coloquial para evitar, a não ser que seja uma palavra importantíssima, ou a não ser que seja uma novela de época, não é? Você não deve tanto se importar com as palavras e mais com a história da cena. O que levou o autor a escrever aquela cena? E aí isso me remete ao ponto de que eu, como diretor, entendi que eu precisava estudar dramaturgia. Por que estudar dramaturgia? Porque é o ponto de partida do roteirista, né? O camarada, o escritor que vai criar os roteiros, que vai fazer as cenas, ele se baseou em alguma coisa para escrever aquela história. Durante o período que eu estava na televisão, muitos cursos de roteiro foram estimulados para que os diretores fizessem. Eu me lembro que eu pelo menos fiz uns 3 com o Sid Field, que ele era um roteirista americano, né? E vocês sabem que para ser roteirista nos Estados Unidos você estuda 4 anos de faculdade, né? Você estuda não só dramaturgia, mas psicologia, matemática quântica, você estuda uma série de matérias importantes para te formar como roteirista, né? E ele foi um dos melhores, tanto que virou script doctoring, quer dizer, era o roteirista que comentava os roteiros, que lia e avaliava para os grandes estúdios americanos da possibilidade de você fazer aquele filme ou não, ou os problemas que aquele roteiro tinha, né, para fazer, para ir à cena. Então, ele criou o que se chamou Manual do Roteirismo. E vários autores, desde Doc Comparato, a todos, eles estudaram esse Manual do Roteirismo. E eu achei importante, né, acho, inclusive, que não só os diretores têm que se portar com isso, mas principalmente os atores. Porque se a cena é feita por um triângulo, né, autor, diretor e ator, é importante que essas 3 pernas, que esses 3 componentes da cena tenham algo em comum. E esse algo em comum é exatamente o que levou o autor a escrever aquela cena. Por quê? O que ele queria passar com aquela cena? Você não pode transformar uma cena dramática em comédia só porque o seu personagem tem um caco interessante. Você tem que respeitar o que foi escrito, porque é tudo encadeado, né? É tudo. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para dirigir uma cena na Malhação e a continuista já me avisou: olha, o diretor-geral pediu para você não dar o beijo da menina com a participação na cena. E ela tinha um par romântico na cena e ela teve uma aventura, eles estavam separados, ela teve uma aventura e eles se beijaram, né? E aí, isso segundo o roteiro. E aí, eu pensei, tudo bem, ordem a gente cumpre, a gente não discute, né? Logo em seguida me ligou o diretor-geral. Oi, Marcinho, eu queria te pedir para não sei o quê, eu mandei recado para aquela cena do beijo não rolar, não sei o quê e tal, porque não tem nada a ver, a menina tem um par romântico, aquele conceito que tem de mocinha que não pode ter mácula, né? De protagonista que não pode ter mácula. A moderna dramaturgia já aboliu isso há muito tempo. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu falei, você conversou com o autor? Aí fez um silêncio. Ele, bom, eu já te ligo, já, vou resolver uma coisa aqui, já te ligo. E aí ele, com certeza, desligou meu telefonema, me ligou para o autor, e o autor deve ter falado para ele, não, esse beijo é importante, não sei o que e tal. E aí, passado alguns minutos, ele me ligou e disse assim, olha, eu pensei melhor, deixa rolar o beijo. Depois, se for excesso, a gente corta.
né? Grava 2 vezes a cena, com beijo e sem beijo. E aí ele entendeu, e eu entendi também, que essa coisa tem que ser conversado, porque senão vai obrigar os atores a repetirem a cena, vai obrigar o diretor a ter a produção, a ter no espaço apertado, ter que refazer a cena. Então, era bom, e realmente a história mostrou depois que precisava, porque já tinha dado um beijo o protagonista, mas com o outro menino, né? E ela era como é que se diz? Ela é a BV, Boca Virgem, só tinha beijado o protagonista. Então, era importante essa outra experiência, até para eles ficarem em igualdade de condições. Bom, então, é sobre esse manual do roteirismo que eu vou conversar com vocês na próxima reunião, tá? Amanhã. E explicar para vocês que através desse manual do roteirismo a gente tem elementos para estudar uma cena, né? E esse manual do roteirismo ele abrange todas as boas histórias que atingem um monte de pessoas. Eu estou falando de um conto, estou falando de um livro de 450 páginas, estou falando de uma peça teatral, inclusive de uma novela de 220 capítulos. Então, se a cena for boa, ela tem esses 5 itens em que a gente vai estudar para entender. Pode ser que estudando a cena, a gente entenda a que pontos a Juliana Paz se referia, a que ponto os atores que estudam uma cena se pegam para fazer novela, para fazer um filme. Tá bom? Muito obrigado, amanhã a gente se vê de novo.